Muito bem, galera. Então vamos lá, Gary 11. Vamos falar aí do nosso pequeno grande gigante aí do segmento híbrido, segmento aí de renda urbana e galpão logístico. Fundo que começou como Galg lá atrás, começou como segmento de galpão logístico, agora é um fundo mais híbrido. Fundo que hoje, no momento aqui da gravação do conteúdo, está subindo aí 1%, mas no acumulado do ano já acumula uma queda de quase 7%. Bom, então vamos comentar um pouco do que o mercado pode estar com medo, um pouco de receio aqui no Gary, tá? Vamos comentar um pouquinho, dar um pouco mais de detalhes aí sobre esse fundo. Lembrando que esse conteúdo não consiste em recomendação de compra ou venda, beleza? Então, antes da gente entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aí aquela força pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E eu aproveito para comentar, acabei de desenvolver uma metodologia nova aqui de análise de fundos imobiliários, um conteúdo novo aqui sobre fundos imobiliários. Então você que quer aprender ali a se desenvolver, a montar a sua carteira, aprender a analisar fundos imobiliários, te convido a conhecer o método FQ, tá? É um método que consiste de um e-book, mais 5 aulas práticas de análise de fundo de tijolo, fundo de papel, Fiagro, e além disso você vai ter durante 12 meses, tá, uma planilha mensal com os fundos imobiliários de qualidade para você poder analisar e tomar sua decisão. Beleza? Então o link tá aí na descrição do vídeo, também deixei nos comentários. Beleza, galera? Então vamos lá, Gary 11, fundo aí híbrido da Guardian. Então, no momento aqui que eu estou gravando esse conteúdo, fundo subindo aí mais de 1%, no acumulado do ano uma queda superior a 6,6%, tá bom? E vamos lembrar, né, um fundo que desde a sua quinta emissão tem feito bastante movimentação no mercado, muita gestão ativa acontecendo. O fundo deixou de ser um fundo focado em galpões logísticos e passou a ter ali a presença no setor de renda urbana, beleza? Então, a gente teve aqui movimentações bem expressivas, tá bom? Então, movimentações de compra, de venda, novas securitizações, tudo isso, segundo essa matéria aqui do FIS.com.br, movimentou mais de 1,5 bilhão, beleza? E no mês de dezembro de 24, alcançou ali 90% de execução. A gente ainda tem aqui uma venda que está pendente, que é a venda do imóvel BRF. Beleza? Então a ideia aqui com essa venda, tá, é que a gente tenha, né, inclusive está mencionado aqui nesse parágrafo, é que a gente tenha ali uma redução na alavancagem. Quando a gente vem para o relatório gerencial, deixa eu avançar um pouquinho aqui, quando a gente vem para o relatório gerencial, hoje a fotografia, né, considerando o último relatório, é de 35%. Então é uma alavancagem realmente alta, tá? Quando a gente olha para o nível de disponibilidade, o cronograma de amortização, a gente vê que o fundo tem ali um caixa bem tranquilo, beleza? Para comportar essas operações, tá bom? E segundo a gestora, né, o nível de alavancagem é uma situação transitória, com a venda ali desse imóvel que está prevista aí para final de janeiro de 2025. Essa venda ainda não aconteceu, tá bom? Quando a gente vem aqui para a parte de comunicados aqui, tá? A gente pode ver que essa venda ela ainda não aconteceu, beleza? Então, enfim, é algo que ainda estava previsto para acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas aí quando acontecer, a gente deve ter uma redução para um patamar de 24% a 26%, beleza? Então, essa aquisição agora, a gente teve uma aquisição recentemente, que inclusive é um tema desse fato relevante aqui. A gente teve a aquisição aí de mais 15 imóveis, né, que estão aí alugados para o Carrefour. Opa, esse aqui é o fato relevante da avaliação patrimonial. Aqui, esse daqui. Então, esse é o fato relevante da compra lá dos 15 imóveis alocados aí para o Carrefour, tá? Então, a gente teve aqui uma movimentação de 725 milhões de reais. O fundo saiu de 25 imóveis para 40. Beleza? Então a gente tem aqui uma operação que foi feita usando caixa e uma operação que foi feita via securitização. Então deixa eu trazer aqui, essa movimentação está detalhada aqui no relatório. Para cá, peraí, aqui ó, aquisição do Carrefour.
beleza? Então a gente teve aqui, tá, o uso de 341 milhões, beleza, de disponibilidade e uma parte aqui, tá, que foi feita via securitização, beleza? Então é um prazo aqui de securitização alinhado com o vencimento dos contratos aqui, tá bom? Então a gente teve ali um incremento de alavancagem, mas a gente tem uma venda para destravar valor e daí reduzir essa alavancagem. Então o mercado ele acaba olhando para isso e fica um tanto quanto preocupado, né? O mercado de fundos imobiliários é majoritariamente composto por pessoas físicas, então as pessoas acabam olhando para a alavancagem. Eu até fiz um conteúdo mais cedo sobre isso. As pessoas olham para a alavancagem e ficam ali com um certo receio. Mas o que é importante a gente olhar? É um fundo, e aí deixa eu voltar para os fundamentos, tá? É um fundo que está com 40 imóveis, beleza? Todos os contratos são atípicos, então isso traz uma segurança financeira muito grande numa rescisão antecipada. Prazo médio longo, locatários high grade, tá bom? Então, por mais que a gente tenha uma alavancagem alta, o nível de disponibilidade, como a gente pode ver no gráfico mais à frente, lá no relatório, ele cobre bem as necessidades de desembolso ao longo dos anos, tá? E além disso, a gente tem aqui um fundo todo ocupado, ou seja, zero vacância, prazo longo, contratos atípicos. Então a gente tem alguns fatores de segurança no GARI. Um outro ponto também que acaba contribuindo, né, para essa queda, a gente teve a reavaliação do guidance, tá bom? Então a gente estava num patamar mais alto de distribuição e aí o guidance que a gestora entregou aqui, né? Ou seja, a projeção de pagamento de dividendos para o primeiro semestre, tá bom? Ela vai ficar aqui entre 8,3 centavos até 9 centavos. Então a gente vê uma redução aqui, né, no guidance de distribuição. O que é importante comentar? Isso aqui não é promessa de retorno, tá? Então você não deve encarar isso daqui como uma promessa de rentabilidade. A gente pode ter um resultado acima, pode ter um resultado abaixo, vai depender da dinâmica ali do fundo ao longo do semestre, tá? Mas o fato é que a gestora ela fez uma ligeira redução aqui no guidance. Então, é aquela coisa, né? O mercado olha para a alavancagem, olha para o guidance menor, acaba precificando ali um cenário um pouco mais estressado, tá bom? E, além disso, né? Algo que está pegando todos os fundos imobiliários, tá bom? A gente tem ali abertura de juros futuros, inclusive tem uma página, na verdade tem uma seção no e-book do Método FQ falando exatamente sobre isso. Então a gente teve abertura de juros futuros, a gente vê fundos imobiliários em queda por conta dessa abertura de juros futuros. Então, além desses fatos aqui mais pontuais envolvendo o GARI, a gente tem também fatores com relação a mercado, beleza? E aí um ponto que acabou sendo ruim aqui para o GARI, né? Ele estava com uma emissão aí no final do ano passado, a ideia era captar 450 milhões, beleza? Um preço de subscrição a R$9, o fundo também ia arcar ali com essa distribuição, uma distribuição bem custosa, mais de 4% de custo aqui, tá? Nessa oferta, mas o fundo conseguiu captar somente 194 milhões, ou seja, ele não conseguiu captar aquilo que ele desejava, e aí para fazer a aquisição desses imóveis do Carrefour, ele acabou tendo que fazer via alavancagem, uma parte de caixa e uma parte via alavancagem, tá bom? Então, o que é importante comentar? A gente teve aqui uma distribuição, vai tender a ter uma distribuição menor, um guidance menor, para que o fundo esteja ali saudável, continue se mantendo saudável, tá? Para não atrapalhar ali a gestão, enfim, não atrapalhar ali a performance do fundo, tá? Mas a gente vê aqui uma boa diversificação, tanto de imóveis quanto geográfica, beleza? O fundo ele ainda está focado em poucos inquilinos, são só 7 inquilinos, mas a gente tem ocupação de 100%, prazo longo, 14 anos aqui de média de prazo de aluguel e 100% de contratos atípicos. Então, é um fundo que está com bons fundamentos, tem ali um potencial para reduzir a alavancagem, né? Conseguindo fechar ali a venda do imóvel BRF, a gente vai observar, tende a observar uma redução na alavancagem, e o fato dele estar 100% ocupado acaba sendo algo muito positivo, né? Porque o problema em si não é a alavancagem, o problema é quando você
tá com muito imóvel vago e aí você não consegue gerar receita para cumprir com as obrigações financeiras. Então esse é o principal problema da alavancagem, tá? Mas nesse cenário em si, a princípio, não parece ser algo que impacte a saúde financeira do Gary 11. Beleza? Então era isso que eu queria trazer um pouco aqui de comentários sobre essas últimas movimentações do Gary, um pouco de números e reforçando, esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda. Beleza? Então galera, era isso que eu queria trazer, espero que o conteúdo tenha ficado claro, reforço os pedidos que eu fiz no início aqui do vídeo, deixa o like, se inscreve, clica aí no sininho, tá bom? Então se você quiser se desenvolver ali em análise de fundos imobiliários, te convido a conhecer o método FQ, beleza? O link tá aí na descrição. Galera, então é isso, obrigado pela atenção, nos vemos aí no próximo conteúdo.